Oi Enzo, tudo bem? Hoje a Pro tá gravando a aula do dia 20 de agosto, terça-feira, e hoje a Pro mandou para você Ciências e Português, né? Ciências foi do livro Buriti, deixa eu pegar o livro aqui, na página 40 e 41, né? Que vai falar sobre os ciclos dos materiais. A gente já tem visto bastante coisa sobre os consumos responsáveis, sobre o consumo consciente, problema da sucata eletrônica. Então a gente vai ver o ciclo de vida dos materiais. Então aqui ele vai dar exemplo de né? Que é a exploração da matéria-prima, depois o transporte, distribuição, o consumo e a maneira como descartar esses resíduos, né? Então ele vai dar toda a vida daquele material para você, né? Esse textinho bacana que tem aqui. Aí você vai vir aqui para você responder umas questões sobre a análise do texto, tá? Quais etapas fazem parte do fluxo linear de produção dos produtos? Então, quais são as etapas, né, desse produto? Tá aqui no texto, eu acabou de falar elas para vocês, né? Para você. Em quais etapas da produção há consumo de recursos de geração de resíduos, né? Que é aquilo que sobra da matéria, é um resíduo. Desde lá, de quando você vai extrair o material, sempre sobra alguma coisa que você não usa dele, tá? Então, em que etapa isso acontece? Em algumas, em todas, aí você vai responder aqui para mim, tá? Quais são as etapas que devem ser incluídas no sistema de produção para que elas deixem de ter um fluxo linear e passem a ter um fluxo cíclico? Tá? Então, ó, o que é esse fluxo linear e fluxo cíclico? O fluxo linear é a extração da matéria-prima, aí você vai lá e faz o produto, você vai transportar, você vai consumir e você vai descartar ele, tá? Essa é a linear. O que é a cíclica? A cíclica ela tem um retorno, tá? Ela é como se fosse um círculo. A linear é como se fosse uma linha reta que tem um começo, um meio e um fim. E a cíclica, em vez de ter o fim, ela vai ter o retorno aqui no começo. O que é isso? Essa cíclica, essa passagem de fluxo cíclico. É quando você faz o descarte correto do material, entendeu? Você reutiliza ele para outras coisas, que são as coisas que são feitas dos materiais recicláveis. Tem gente que faz móveis, artesanato, ou a maneira correta de você descartar ele, que ele vai voltar a ser uma matéria-prima, então ele não vai ficar jogado no meio ambiente, tá? Então esse é o ciclo. É quando tem o começo, o meio, o fim e o recomeço dela de novo, tá? Então, o que significa isso? Ele está aqui no texto, nesse último parágrafo, tá? É isso que a Pro acabou de explicar para você, que é a reutilização e a reciclagem do material, tá? Número 4. Leia as descrições a seguir e complete o diagrama com as letras correspondentes a cada etapa. Então, você vai ver as etapas do produto aqui, ó. Que nem a letra A. O produto é embalado, transportado e distribuído para ser comercializado. Aonde que ele é comercializado? Ele está antes de quem? Ele está antes da gente, consumidor, né? Então, você vai pôr a letrinha A antes do consumo. Tem a setinha para o consumo, a letra A está ali, que é a parte que vai chegar para o consumidor, que ele vai ser vendido, tá? O produto foi doado e reaproveitado por outra pessoa. Olha que legal, que aí a gente entra naquilo que eu acabou de explicar para você, que é a reutilização, a reciclagem do material. Então ela fica presa ali no próprio consumidor, tá? Ela fica no ciclo do consumo, tá? Ele não foi descartado, ele foi reutilizado, tá? A matéria-prima foi extraída, processada e o produto foi fabricado. Então, antes de vender o produto, você tem que fabricar ele, né? Então, ó, se a letra A é o produto embalado sendo vendido, a letra C é a matéria-prima sendo extraída e produzida para ser vendido, tá? Então, a letra C é antes da letra A. O D. Parte do produto foi transportada em matéria-prima para outro produto. Essa é a reciclagem, tá? A reutilização, entendeu? Então, ela vai lá embaixo, onde ela sai do consumidor e volta para a matéria-prima. Esse trajeto inteiro é a letra D, tá?
E parte do produto foi para um aterro sanitário, quando não tem o descarte. Então, é direto do consumidor, ela vai embora para o aterro. Joia? O 5. Assim como sua caneta, todos os produtos têm uma história. Escolha um produto do seu dia a dia e escreva um texto sobre as etapas de ciclos de vida do seu produto. Então você vai escolher uma coisa que você quer escolher da sua casa, um brinquedo, um carrinho. Você vai ver aonde a matéria dele começou. Então ele é feito do quê? Ele é feito de ferro. Você vai lá no Google e vai pesquisar. Carrinhos feitos de ferro. Aí você vai ter todo o processo de fabricação do produto, tá? Se você, vamos supor, uma bola, você digitar lá no Google, qual o processo de fabricação de uma bola? Ele vai aparecer todas as etapas para você ali, você faz um textinho e manda foto para a Pro. Joia? Agora vamos lá para português. Português a gente vai ter uma introdução hoje só, tá? Sobre o que é o verbo principal e sobre o que é o verbo auxiliar. E a gente vai fazendo esse primeiro exercício aqui para a gente ter uma ideia do que é, tá? Releia um trecho do texto diário de um paleontólogo. Então aqui está o trecho do texto, tá? Que é sobre aquele texto que a gente já tinha visto, o diário de paleontólogo. Circule os verbos do texto. Ó, vamos lá. O que é verbo? Verbo é aquilo que dá ação, é um estado de humor nosso, um sentimento nosso, os fenômenos da natureza, tá? Então, ó, estamos no segundo bimestre de 2012. Quem está? Nós estamos. Então, a gente está é no estado que a gente está. Então, é o verbo estar. Então, circula lá. Em meio a mais uma etapa de escavações. A equipe está, acabei de falar, ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas. Então, eles estão com aquele sentimento que eles apoiam, eles estão dando um voto, eles estão contando com ele. Então, é do verbo contar, tá? Que estão registrando tudo para fazer um documentário. Olha lá, estão registrando. Então, o estão é do verbo estar, que eu tinha acabado de falar, né? Registrando. Registrando é um outro verbo. É o verbo registrar, é a ação de anotar, a ação de registrar. Tá? Ó, tem 2 verbos juntos aí. E é aí que a gente vai entrar nessa matéria nova nossa, tá? Depois que você circulou, você vai fazer a letra B. Observe os verbos destacados neste trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Que frase pode substituir esse trecho sem alterar seu sentido? Qual dessas duas? Tá? Você vai ver o tempo que ele está registrando na hora, então é o presente, tá? Então você vai fazer um X em qual dessas duas frases você acha que é a correta. Aqui embaixo ele vai dar uma explicação sobre o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? O verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar um significado. Junto, eles formam uma locução verbal, porque tem 2 verbos. O verbo auxiliar indica o tempo, o número e as pessoas da locução, enquanto o verbo principal expressa seu significado. Os verbos auxiliares são mais usados são o ser, o estar, o ter e o haver. Então, esses verbos auxiliares, tá? Eles são os mais usados, o estar, o ter, o ser, o haver. Por quê? Porque ele indica, olha que nem ele falou aqui, ó, indica um tempo, indica um número, tá? Então, ele indica o tempo que está acontecendo, se é agora, se é no passado, se é no futuro, tá? Ele indica o número, que é a quantidade, é o ter, tá? Então, a expressão estão registrando é uma combinação de 2 verbos para expressar uma ação só. Estão registrando, tá? Eles estão mostrando o que essas 2 palavras juntas? A ação de registrar, a ação de lá fazer o registro daquilo, entendeu? Então, ó, o verbo auxiliar, ele mostrou o quê? Que eles estão registrando. Então, quem está fazendo? Eles estão registrando. E o verbo principal, que é o registrando, que mostra a ação do que eles estão fazendo. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão registrando, né? Então, o estão, ele é o auxiliar, tá? E os 2 juntos formam uma locução verbal.
Amanhã a gente vai dar uma retomada nisso, porque a gente vai fazer os exercícios da página 97, tá? E aí a gente continua vendo essas explicações. Joia? Essa é a aula de hoje. Faz a atividade, manda foto pra Pro, tá? Um beijo e até amanhã.